que eu posto vídeos de lidos do mês, vocês me perguntam como que faz para ler tantos livros assim. E a resposta é bem simples, não tenham uma vida social. Brincadeira. Na verdade, não existe uma fórmula mágica, isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu trouxe algumas dicas muito úteis e que eu acredito que irão ajudar vocês. E ao final do vídeo eu vou te contar o verdadeiro segredo que me faz conseguir ler tantos livros assim por mês. Mas antes, já se inscreve no canal, caso não for inscrito, deixe o seu like e comente, porque isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal. E acredite, você pode sim sair da fase do leitor que lê poucos livros e ir para a fase do leitor que lê vários livros. Mas é importante eu dizer para vocês que ler pouco ou ler muito não te faz menos ou mais leitor. Pois lembrem-se, leitor é todo aquele que lê. Outra coisa relevante de dizer é que ler vários livros não quer dizer ler com qualidade. O problema é que às vezes você lê tantos livros e não consegue absorver o conteúdo daquilo que você leu. Para mim, ler vários livros não é a quantidade, e sim a qualidade. Normalmente eu leio de 6 a 9 livros por mês. Já teve mês que eu consegui ler 11 livros, esse foi o meu máximo, mas também já teve mês que eu li apenas 3 livros e tá tudo bem. E para mim foram livros maravilhosos, foram excelentes leituras e o melhor, foram leituras de qualidade. E ter lido apenas 3 livros em um mês não me fez menos leitora. Eu já fui o tipo de pessoa que lia um livro na vida e outro na morte, então se hoje eu consigo ler X quantidade de livros em um mês, eu fico muito feliz e muito orgulhosa também. Eu vou dar algumas dicas de como vocês podem conseguir ler vários livros, mas eu vou focar em como vocês podem ler com qualidade. E essas dicas são de como vocês podem se tornar leitores ávidos. E lembrem-se, leitor ávido não necessariamente quer dizer um leitor que lê vários livros, mas um leitor que lê todos os dias. E é exatamente essa a minha primeira dica: leia todos os dias. Crie o hábito da leitura. Ler é um hábito. E se você é o tipo de pessoa que tem uma rotina muito corrida, dedique o tempo livre que você tiver para ler, nem que seja 5, 10, 15 ou 30 minutos, mas tente ao máximo ler todos os dias. A minha segunda dica é: procure o melhor formato para você, seja e-book, audiolivro ou livro físico. Para mim, o melhor formato é livro físico. Eu gosto bastante de sentir os livros nas minhas mãos, de sentir o cheiro das páginas, então eu prefiro os livros físicos. Eu já tentei ler em e-book, eu não consigo, eu fico muito sem atenção na leitura, eu perco muito o foco, então a melhor forma, o melhor formato para mim são os livros físicos. Então é muito importante você procurar saber qual é o melhor formato para você e qual o melhor formato que você se identifica. A próxima dica é: procure livros com histórias interessantes. Leia sempre a sinopse, assista resenhas no YouTube, enfim, é muito importante. Geralmente, eu quase nunca me decepciono com os livros que eu leio, pelo fato de que toda vez que eu pretendo comprar algum livro, eu pesquiso muito sobre ele, eu assisto resenhas de booktubers que eu confio na opinião literária e que também têm gostos literários semelhantes aos meus. Então eu sempre procuro muito a respeito dos livros, da história dos livros, para ver se eu me identifico e que provavelmente talvez eu goste. E para mim essa é uma das dicas cruciais, porque quando um livro ele possui uma história interessante, mas ele te prende e a leitura logo se torna fluida. E quanto mais um livro te prende, mais rápido você consegue finalizar o livro. Dito isso, a próxima dica é: saiba qual o gênero que você mais se identifica. É muito importante você conhecer os teus gostos literários. Eu, por exemplo, não gosto de livros de fantasia, de terror, não gosto de HQ, de mangá, de romance. Eu até leio romance, mas é bem raro, eu prefiro outros tipos de livros. E esses são estilos literários que eu não gosto, que eu não me identifico, então eu evito de comprar e evito de ler, porque provavelmente eu irei me decepcionar, não vou gostar, então eu evito. E assim, eu, por exemplo, o meu estilo literário é mais voltado para livros distópicos, de não ficção, de livros que falam sobre política, de livros que falam sobre Deus, livros mais religiosos, e livros também que são considerados clássicos. Eu gosto bastante de ler os clássicos. Eu não estou querendo impor para vocês que vocês devem ler clássicos, muito pelo contrário, vocês têm que ler aquilo que vocês gostam e aquilo que vocês mais se identificam. Então eu gosto bastante de ler os clássicos porque, enfim, eu gosto, eu acho muito interessante. E é isso, eu não tenho muito o que dizer a respeito, mas eu amo os clássicos. Geralmente tem uns clássicos que eu não acho que deveriam ser clássicos, mas enfim, é a vida. A minha quinta dica, e que eu acho super válida, é:
não façam TBR. Sim, gente, não façam TBR. Primeiro porque você vai se sentir obrigado a cumprir aquela meta que você colocou. Segundo que você vai fazer uma lista gigante de livros, você vai fazer aquela pilha gigantesca de livros que você quer ler no mês. E se você não conseguir cumprir aquilo, você vai se frustrar, você vai ficar decepcionado. Tem alguns booktubers que sempre fazem a TBR do mês, e aí eles colocam ali 30 livros como meta pra ler no mês. Então assim, eu olho pra aquilo e penso, cara, é óbvio que a pessoa não vai conseguir ler nem metade. A não ser, é claro, que essa pessoa, ela não tome água, ela não coma, ela não durma e ela não viva, literalmente não viva. Outra dica maravilhosa é: sempre leiam livros que todo mundo recomenda. Porque normalmente é porque esses livros são realmente muito bons. A sétima dica que eu dou é: não leiam mais de um livro por vez. Sempre leiam um livro de cada vez, porque assim vocês não vão se perder. Eu particularmente acho isso maravilhoso, porque eu sempre leio um livro de cada vez, então eu consigo concluir um livro e começar outro, porque assim é mais fácil e é até melhor, porque você já tem algo concluído. Se você ficar lendo ali mais de um livro por vez, você não sabe qual livro que você vai concluir primeiro. Então, eu super recomendo vocês lerem um livro de cada vez. Conclua primeiro uma leitura e depois parta para a próxima. E essa dica, ela já puxa a próxima dica, que é: sempre tente estabelecer o máximo de páginas que você pretende ler por dia. E eu, por exemplo, quando o livro é mais curtinho, eu estabeleço essa meta diária de ler de 50 a 100 páginas por dia. E às vezes, quando a leitura está fluida, a história está interessante e a minha rotina está um pouco mais folgada, eu até consigo finalizar um livro de 250 páginas em um único dia. E essa não é uma meta que vocês precisam seguir à risca, porque vocês precisam ver como que é a rotina de vocês. Então, se a sua rotina é um pouco mais corrida, estabeleça ali ler 15, 20 ou até mesmo 30 páginas por dia, porque isso já é o suficiente. A nona dica para vocês é: nunca leiam quando vocês estiverem com sono, porque provavelmente vocês irão acabar dormindo. E eu digo isso por experiência própria, porque às vezes eu estou muito cansada e com bastante sono, e eu invento de ler, e quando eu me deparo, o livro está no chão, e isso significa que eu tinha dormido. É isso, gente. Geralmente isso acontece bastante comigo. A última dica, e não menos importante, é: não se cobre, não se force e não fique triste se você não conseguir ler tantos livros como você gostaria de ler. E assim, não fique decepcionada se caso você não conseguir cumprir as suas metas literárias. E essas dicas que eu dei, elas vão ser muito úteis, porque elas vão te fazer ler com qualidade, elas vão te fazer ler melhor. Porque quanto mais você lê com qualidade, consequentemente, você vai conseguir ler vários livros no mês. Isso porque o hábito da leitura te faz ler mais rápido, e esse é o segredo. Vocês lembram que eu disse que eu era o tipo de pessoa que lia um livro na vida e outro na morte? Pois é, eu não tinha o hábito da leitura, eu não lia todos os dias, então às vezes eu passava um mês inteiro lendo apenas um único livro. E conforme eu fui criando o hábito da leitura, o hábito de ler todos os dias, eu fui conseguindo ler mais livros em apenas um mês. Ou seja, leitura é prática, leitura é hábito, leitura é ler todos os dias. E eu gostaria de dar 2 dicas extras para vocês. A primeira delas é: nunca abandone um livro antes de chegar nas primeiras 50 páginas. Porque às vezes o livro ele fica bom ali da metade para o final. Então eu não recomendo vocês largarem o livro só porque vocês começaram uma leitura e começaram a achar que ela é muito chata. Então não recomendo que vocês façam isso. E geralmente essa dica é contrária a que todos os outros booktubers sempre dizem, que é: abandone o livro se você não estiver gostando da leitura. Eu não recomendo vocês fazerem isso. Primeiro tentem chegar ali a 50 páginas e depois vocês, se vocês acharem que a leitura continua ruim, aí sim vocês podem abandonar, mas não tentem abandonar o livro antes de chegar ali nas 50 primeiras páginas, ok? E a última dica extra que eu dou pra vocês é: se vocês não possuem algum perfil literário na internet, não se sintam na obrigação de ler tantos livros assim no mês. Nós, booktubers, nós não temos a obrigação de ler tantos livros assim. Eu, pelo menos, não me sinto nessa obrigação de ler vários livros. Eu leio conforme a minha rotina permite. Mas é claro que quanto mais eu leio, mais eu consigo produzir conteúdo para vocês. Haja vista, eu sou uma produtora de conteúdos literários, então eu preciso ter conteúdo para postar para vocês. Então, se você não conseguir ler tantos livros assim no mês,
não fique triste e não fique decepcionado, porque isso não é uma obrigação sua. E eu não estou dizendo isso com o intuito de fazer com que vocês não leiam tantos livros assim no mês. Muito pelo contrário. Só estou querendo fazer um alerta de que vocês não têm essa obrigação e que vocês não precisam se sentir obrigados a ler tantos livros. E assim, eu também não me sinto obrigada porque é algo que eu gosto de ler, é algo maravilhoso. Eu super recomendo que vocês leiam o quanto vocês conseguirem, mas não se sintam nessa obrigação, porque ler não é uma obrigação. Ler é algo maravilhoso, é algo que, assim, é por amor, né? Eu leio vários livros porque eu gosto e não é uma obrigação, mas quanto mais eu leio, mais eu consigo produzir conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês não me interpretem mal, porque, enfim, eu acho que nem fez nexo o que eu disse, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E é isso, até o próximo vídeo e um beijão!